Boa noite, minha gente, tudo bom? Pois é, estamos aqui, minha gente, para mais um momento de conversa entre nós. Neste momento, eu quero trazer um texto que eu recebi via e-mail de Matt Walsh. Esse texto, ele vem uma tradução um pouco complicada, mas é uma tradução, mas é um texto muito interessante e eu faço questão de trazer para vocês. Muitas pessoas me pediram para moderar o material sobre Jesus. Eu vou fazer o oposto. Uma das queixas mais comuns que ouço dos leitores é que minha escrita é muito religiosa. Empréstimo de uma frase de um e-mail que acabei de ler, eu sou culpado de injetar a religião em tudo. E, portanto, preciso diminuir a conversa religiosa de acordo com um cara no Twitter. Por favor, esfrie com o material de Jesus, me disse recentemente alguém. Fui informado por muitas pessoas que o artigo que escrevi na semana passada sobre os pais foi arruinado porque eu trouxe Deus para ele. Alguns dos comentadores aqui me deram o apelido Pastor Walsh, porque apenas os pastores falam sobre religião, eu acho. Eu até notei, sem surpresa, que muitas das pessoas que apresentam essas queixas muitas vezes se declaram cristãs. Na América de hoje, ninguém odeia ouvir sobre o cristianismo mais do que um cristão. Em vez de ignorar essas críticas, pensei que poderia tentar explicar por que não planejo diminuí-la. Na verdade, eu estou indo na direção oposta. A razão é muito simples. Eu realmente acredito nisso. Muitas vezes eu tenho sido muito ruim em viver e agir de acordo com a minha crença. Não sou especialista quando se trata de seguir os ensinamentos e fazer todos os sacrifícios que um cristão é chamado a fazer. Mas não importa minhas fraquezas pessoais, que são muitas e desanimadoras, ainda acredito nisso. Quando a Escritura diz que estamos lutando não contra a carne e sangue, mas os poderes da escuridão, eu acredito. E quando diz que o diabo está rondando o mundo como um leão, procurando alguém para devorar, eu também acredito nisso. E quando o Apocalipse nos fala sobre a guerra entre Miguel e os anjos de Deus contra Satanás e seus lacaios, eu acredito exatamente o que diz. Algumas vezes eu desejei que não acreditasse nisso. Até tive momentos terríveis na minha vida quando tentei não acreditar nisso. Mas eu ainda acredito. Eu acredito nisso pelo simples fato de que é verdade. Não importa como eu sinta sobre essa verdade, simplesmente é. E isso é tudo. Estamos em uma batalha espiritual. Nenhum tópico realmente importa além dessa verdade espiritual mais profunda. Os argumentos políticos são apenas significativos na medida em que são manifestações da guerra espiritual subjacente. Todo debate significativo reflete, de alguma forma, a eterna batalha entre o bem e o mal. Ignorar o eterno e concentrar-se inteiramente no temporal não parece apenas desonesto, mas também maçante e chato. Estamos no meio de uma guerra entre os poderes do céu e os exércitos do inferno, e essas pessoas querem apenas falar sobre política? Isso é como se os alienígenas invadiram a Terra no mesmo dia que um novo Star Wars foi lançado.
Mas ninguém prestou atenção aos alienígenas porque eles estavam mais interessados em assistir ao filme. No que diz respeito a trazer Deus para tudo, não é preciso para mim fazê-lo. Não posso trazer Deus ou tirá-lo. Ele já está em tudo, exceto o pecado, claro. E nessas sombrias fendas perversas da existência, onde ele não está presente, outra pessoa está lá. Não podemos ir a nenhum lado, não podemos recuar para nenhum canto, não podemos debater qualquer tópico que seja verdadeiramente nosso. Nada existe apenas no plano temporal. Como Carl S. Lewis colocou, não há chão neutro no universo. Cada polegada quadrada, cada divisão de segundo é reivindicada por Deus e contra-reclamada por Satanás. Então, de uma maneira ou de outra, o que quer que façamos, qualquer assunto que discutamos, qualquer argumento que levantemos, estamos nos alinhando com ele, com Deus ou com o diabo. Isso parece um fato relevante e provavelmente deve ser mencionado o mais rápido possível. Há uma montanha inteira sob a superfície desta ilha. Sem a montanha, seria apenas um pouco de areia flutuando no oceano, facilmente varrida e esquecida. É assim que um ateu vê a existência humana. Como cristãos, sabemos a verdade. Falando em ateus, eu entendo que eles vão rir quando ouvirem esse tipo de conversa sobre Deus, guerra espiritual, anjos, demônios e assim por diante. Eles realmente não têm escolha senão reagir dessa maneira. Se Deus não é verdadeiro, então ele é ridículo. Para tratá-lo como algo menos do que ridículo, é admitir que ele pode ser verdade. O desprezo de um ateu não me incomoda e nunca incomodou. O desdém é o seu único mecanismo defensivo. Eu não os culpo. Eu tenho pena deles. Eu oro por eles. Eles são miseráveis e obstinadamente se agarram à sua miséria. O problema é que muitos cristãos tentam apostar em uma posição similar, mas essa posição não está disponível para nós. Eles querem admitir que toda essa coisa espiritual é verdadeira, mas depois relegá-la ao fundo. Eles querem dizer que acreditam em Deus, mas não há nenhuma razão para que Deus venha. Eles querem reconhecer o eterno com uma onda desdenhosa e depois voltar ao negócio de ignorá-lo. Como eu disse no início, eu entendo essa inclinação, sinto a inclinação. Pode ser assustador pensar nessas coisas, especialmente se vivemos profundamente no pecado. Na verdade, mesmo os virtuosos não podem deixar de tremer de medo quando se contemplam em pé diante do trono celestial. Mas o fato permanece, e é um fato extremamente importante. É o fato sobre o qual todos os outros fatos são construídos. É o fato ao qual todo fato leva de volta. E a árvore que detém todos os ramos. Há um lado inteiro da existência, o lado mais real, mais sólido, que não podemos ver, embora os seres desse lado possam nos ver. Eles não só nos veem, mas atuam sobre nós. Eles nos atacam, nos ajudam, nos machucam ou nos curam. Cada momento de cada dia, há legiões de demônios e legiões de anjos que lutam por você pessoalmente. Você está no meio de um grande campo de batalha e você é o prêmio pelo qual os dois lados estão lutando. Na verdade, você é o campo de batalha em certo sentido. Eles estão fazendo essa guerra dentro de sua alma. E quando você morrer,
que pode ser literalmente a qualquer momento, e certamente no grande esquema será em breve, você vai se juntar aos anjos no céu ou ser consumido pelos demônios na escuridão do eterno esquecimento. Devemos acreditar nisso se somos cristãos. E se acreditarmos, como não poderia dominar nossos pensamentos e nossas conversas? Mas sim, podemos reduzir as coisas de Jesus se quisermos, claro. E se continuarmos tentando abafá-lo em nossas vidas, pode vir um momento em que realmente conseguiremos. Podemos entrar em um lugar onde Jesus está em silêncio para sempre e ninguém fala seu nome. Finalmente, teremos conseguido o que queríamos lá. E eu acho, agora que é muito tarde, perceberemos que não queremos mais isso. Então, não me pergunte por que escrevo ou falo sobre Deus. Pergunte-me por que escrevo ou falo sobre outra coisa além dele. Este texto é de Matt Walsh e eu não encontrei um título específico para ele, mas me parece que o título adequado seria Falar Demais sobre Deus. Gente, esse texto é muito importante e eu gostaria que cada um analisasse, pensasse. Ele vai te levar a conclusões incríveis. Basta que pense nisso. Seja sempre muito bem-vindo. Que Deus abençoe a ti, tua casa, bem como a obra de tuas mãos, em nome de Jesus. Amém e amém. Ajude a divulgar, minha gente. www.radioevangelica.com.br www.portaldaradio.com www.redeevangelizadora.com.br. Que Deus abençoe, proteja e guarde hoje e sempre. Amém